E esse é mais um vídeo da série Preciso Aprender Cálculo, com a professora Braulia Perazio. Vamos estudar nesse vídeo sobre integrais. Então, vamos fazer uma revisão aqui, né, sobre introdução aí ao estudo de integrais. Bom, a definição, então, de função primitiva é a primeira coisa que nós estudamos, né? Quando nós vamos então aprender aí sobre derivadas, é sobre a função primitiva. Essa função primitiva, ela pode ser chamada também de antiderivada, ok? Então, a função antiderivada, que é, na verdade, a integral, como eu vou mostrar para vocês agora. Então, diz o seguinte, que f de x, f maiúsculo, tá? Essa função aqui, ela é uma primitiva de f de x no intervalo se f' de x for igual a f de x dentro de um intervalo i. Ou seja, eu tenho que pegar minha f de x, minha f grande de x aqui, derivar, e chegar aqui, então, olha, na minha f de x. Então, para você entender melhor, a pergunta seria o seguinte, no primeiro exemplo aqui, olha. Se f de x é igual a 2x, então, quanto vale, né? Ou qual é a minha f de x grande? E eu posso trocar essa pergunta da seguinte forma para você entender melhor. Qual a função que você derivou e obteve esse resultado aqui? Qual a função que eu derivo e chego em 2x como resultado? Bom, eu posso pensar o seguinte, que essa minha f de x pode ser igual a quanto? X ao quadrado. Por quê? Porque, olha, quando eu faço a derivada de x ao quadrado, realmente dá 2x. Então, eu já tenho a resposta. A resposta é f de x igual a x ao quadrado. Opa, mas espera lá. Eu vou te fazer uma pergunta. E f de x igual a x ao quadrado mais 10 também vai dar 2x a derivada? Vamos verificar. Olha, quando eu faço a derivada, então, de x ao quadrado mais 10, vai ficar a derivada de x ao quadrado é 2x. E a derivada de uma constante é zero. Ah, então sim, professora. Então, f grande de x pode ser também x ao quadrado mais 10. Bom, já que pode ser x ao quadrado mais 10, o que vocês acham, então, de dizer que f grande de x poderia ser o quê? X ao quadrado mais, por exemplo, 1.000 ou mais 1.000.000, ou menos 1.000, vamos colocar menos 1.000, por que não menos 1.000, né? Vamos colocar um aqui negativo como exemplo, pois quando você deriva isso daqui, olha, você vai chegar justamente em 2x, porque a derivada de menos 1.000 é zero. Olha, que interessante. Eu falei vários números, né? Coloquei aqui várias possibilidades, né? Para essa constante. Ou seja, na verdade, então, gente, a minha f de x, ela é o quê? X ao quadrado mais k. Onde k é um número que pertence aí, então, ao conjunto dos números reais. Ou seja, é uma constante. Tranquilo? Então, na verdade, né, essa minha f grande aqui, olha, ela é, na verdade, né, uma família. É a família, então, da função x ao quadrado. Certinho? Então, a antiderivada, nesse caso, é essa daqui que nós representamos. Bom, vamos para a segunda aqui, olha, o segundo exemplo. Se f de x é igual a 3x ao quadrado, então qual que é a antiderivada? E daí é o seguinte, qual que é a primitiva? A pergunta é, gente, qual a função que você derivou e deu esse resultado? F de x foi qual função? Ah, foi x ao cubo, verdade? Vamos verificar. Então, olha só, a derivada aqui de x ao cubo vai dar o quê? 3x ao quadrado. Muito bem. Mas eu já sei, professora, que vai ser x ao cubo
mais k, sendo que k pertence aí ao conjunto dos números reais. Porque, pelo exemplo 1, como eu mostrei para vocês aqui, qualquer valor que você colocar aqui na constante, a derivada é zero. Ok? Para verificar, olha, vocês podem vir aqui e fazer, olha, a derivada de x ao cubo mais k é quanto? 3x ao quadrado. E a derivada de uma constante é igual a zero. Muito bem. E daí, olha, eu poderia te fazer uma terceira, né? Eu poderia te pedir aqui um terceiro exemplo. E aí, neste terceiro exemplo, eu poderia, então, pedir para você a antiderivada da seguinte função aqui, olha. Vou te dar a função, deixa eu pegar a canetinha aqui de outra cor. Vamos pegar a canetinha aqui. E daí eu poderia pedir para você aqui, olha, né, a antiderivada, sabendo, né, que f de x é, por exemplo, raiz quadrada de x. E aí, quem é a minha f de x? Ou eu poderia ainda vir aqui, olha, num exemplo 4, por exemplo, né, no exemplo 4, eu poderia te pedir para calcular, por exemplo, olha, vou chamar aqui de 4, te dar aqui uma f de x igual a, por exemplo, assim, 3x ao quadrado, a sexta, menos 2x ao quadrado, mais 7x mais 1, por exemplo. E daí? Nossa, mas eu vou ter que sempre pensar na primitiva, tentar lembrar quem que, né, qual a função que eu derivei para obter aquele resultado? Não. Olha só como que nós fazemos, gente, um processo muito mais simples. Isso daí foi para você entender como, né, de onde que veio. E daí, olha só, como que nós vamos fazer? Vou usar uma outra canetinha aqui, olha, e nós vamos fazer da seguinte forma. O que nós acabamos de fazer foi, na verdade, calcular a integral. A integral, gente, ela é usada esse símbolo aqui, olha, é o símbolo de integral. E daí eu tenho que, né, vou escrever aqui dentro da integral, a minha f de x dx. E como resultado, eu vou obter o que, gente? A minha função primitiva. E nesse caso, como eu tenho então aqui uma integral indefinida, nós então vamos acrescentar sempre a constante k. Mas você já sabe de onde que isso tudo veio. E daí, por exemplo, vamos pegar ali a minha função, então, 2x dx. E daí, para calcular a integral, já vou usar aqui propriedades de integrais, né? Que você já estudou. Isso aqui é uma breve revisão, então, de, né, antiderivadas aí, para você entender mais sobre integral. E daí, olha, usando aqui a propriedade, né, de integral, o 2 é uma constante, eu posso retirar lá de dentro do integrando, né, multiplicando, e daí eu faço, olha, para integrar é muito simples, acompanhe comigo. Vou repetir o 2, que está multiplicando. Basta você somar, gente, o expoente de x aqui é 1. Basta você somar 1 ao expoente e dividir pelo próprio expoente. Ó, 1 com mais 1 é 2, então eu já vou dividir aqui por 2 e acrescento k. Ou seja, a integral de 2x dx é igual, dá para simplificar aqui, olha, 1 com mais 1, 2, é x ao quadrado mais k. E nós chegamos aqui, olha, no mesmo resultado. Tranquilo? Então, o que você acabou de fazer foi, na verdade, calcular o quê? A integral. No 2, quando eu pedi, então, para vocês aqui, olha, calcular aqui a antiderivada dessa função. Então, olha só, na verdade, você calculou aí a integral de 3x ao quadrado dx. E daí aqui a gente faz da mesma forma. Vai ficar aqui, então, olha, 3. Deixa eu só voltar aqui, ok. Então, o 3 está multiplicando, né? E vai ficar, então, aqui, olha, x ao quadrado dx. E daí a integral é 3 vezes. O que eu faço aqui? Soma 1 ao expoente. Você pode fazer direto, ó. 2 com mais 1, 3, e divide pelo próprio expoente, que no caso aqui é 3, e adiciona aqui a constante k. Ou seja, a integral de 3x ao quadrado dx é igual a x ao cubo mais k. Prontinho, olha.
e você já tinha chegado nesse resultado por aqui. Tranquilo? E se você está gostando desse vídeo, eu te convido a deixar aqui o seu like, deixe aqui também o seu comentário e se inscreva no canal da professora Braulio. Bom, vamos resolver mais este exemplo aqui então. Para resolver essa integral aqui então, olha, a antiderivada, claro que eu já vou usar a integral. Eu vou vir aqui e vou escrever assim, olha, é a integral então de raiz quadrada de x dx. E daí eu vou lembrar, né, que raiz quadrada de x é o mesmo que fazer x elevado a meio dx. E como que eu faço para integrar? Simples, é x elevado a meio mais 1, já poderia ter somado, tá, gente? E dividido pelo próprio expoente, que é meio mais 1. E não pode esquecer da constante k, já que a integral é indefinida. E daí vai ficar x elevado meio mais 1, o mínimo múltiplo comum é 2, vai ficar o quê, gente? 1 com mais 2, 3 meios. Muito bem. Dividido, então, aqui, olha, por 3 meios mais k. Matemática básica, conserva o primeiro e multiplica o segundo invertido. E daí vai ficar o quê, gente? Vou colocar aqui embaixo. Logo, né, integral de x dx, raiz quadrada, né, de x dx, é quanto? 2 terços de x elevado a 3 meios mais k. E não é mágica, é matemática e tá prontinho. Professora, tem como conferir esse último resultado? Claro que tem. Olha só, vou conferir aqui, olha. Conferindo, então, aí, olha. Vou conferir aqui usando a canetinha verde. Basta você vir aqui, olha, e calcular a derivada do resultado. E daí, quando você calcula a derivada do resultado, tem que dar justamente o que, gente? Raiz quadrada de x. Vamos conferir comigo, olha. Qual que é a derivada de 2 terços de x elevado a 3 meios? A derivada, hein? A é 2 terços vezes 3 meios, que multiplica x elevado a 3 meios menos 1. E a derivada de uma constante é 0. Aqui, olha, simplifica, simplifica, simplifica. E daí você chegou em qual resultado? Vamos lá comigo, olha. 3 meios menos 1, o mínimo múltiplo comum é 2. Vai ficar 3 menos 2 sobre 2. 3 menos 2, meio. Vamos escrever o que, gente? Raiz quadrada de x. Prontinho. Está conferido aí, então, o nosso resultado. E para fechar, então, aqui, esse nosso videozinho, vamos resolver uma última integral aqui, super, super simples, que é a seguinte. Número 4. Vamos pegar a canetinha, então, aqui vermelha. Ficar tudo organizado. E vamos lá, então. Número 4. Eu vou pedir para você, então, calcular a integral de f de x. Agora eu vou direto na integral, né? Vou colocar, então, aqui, olha, a integral de 4 vezes aí, então, cosseno de x dx. Fácil fazer. Você vai simplesmente pensar aqui, olha, na antiderivada. E daí, para calcular, você vem aqui e coloca aqui, olha, o 4 está multiplicando, então, a integral, né? Vou escrever assim. E daí, olha só, você agora vai pensar o seguinte, é uma integral trigonométrica. Você pensa da seguinte forma, qual a função que você derivou, ou qual a função que você deriva e dá como resultado o cosseno? Ah, é o seno de x. Muito bem. E, de fato, vamos verificar aqui, então, rapidinho comigo aqui, olha. Quando eu faço aqui, olha, conferindo, tá? Conferindo. Quando nós fazemos aqui, então, olha, a derivada de 4 vezes a seno de x mais k, dá quanto, gente? A derivada, então, de 4 seno de x, a derivada do seno é cosseno. Vai ficar 4 vezes o cosseno de x, e a derivada de uma constante é 0. Prontinho. E se você gostou desse vídeo, eu te convido a deixar seu like, se inscreva no canal da professora Braulio Perazio
e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.